Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Roseli. E a finalidade deste conteúdo, deste canal, é sobre autoconhecimento. Eu venho com propostas, vivências e experiências que deram certo para mim e que deram errado, e eu estou aqui para dividir isso com você, porque de repente você está passando por algo que eu já passei e vai acabar ajudando, e você vai até ultrapassar aquele problema, aquele espaço, aquela vivência, aquilo que você está adquirindo ali naquele momento e não sabe por onde começar, o que fazer para melhorar, o que fazer para sair daquela realidade. Hoje eu vim falar sobre aceitação. O que é aceitação? É aceitar tudo o que vem na minha vida? É aceitar tudo de qualquer maneira? É aceitar qualquer coisa? Não, é a aceitação no autoconhecimento, tá? Quando você está tendo o autoconhecimento, como aconteceu comigo e como sempre acontece, porque a vida da gente é um ciclo. De tempo em tempo nós temos mudanças, nós mudamos a nossa realidade, nós mudamos os nossos pensamentos, nós amadurecemos, algumas coisas ainda não estão preparadas para vir até nós, então nós vamos ali galgando para poder chegar no momento certo e receber aquilo que é nosso. Só que muitas das vezes a gente acaba se precipitando. E conforme tem essa precipitação, nós não estamos preparados para receber algo. Só que a gente meio que força a barra e aquilo vem e nós não estamos preparados para aquilo. E aí vem o quê? A frustração, a chateação, a decepção. E aí o que acontece? Isso tudo vai ficando aqui dentro da gente, como eu falo, vai ficando lá nas caixinhas ou na mala, a gente vai colocando. E isso vai enchendo a gente. E aí o que acontece? Você vai ficando desiludido, você começa a reclamar, mas por que isso não acontece? Mas por que não dá certo para mim? Por quê? Porque você não sabe receber essa aceitação que naquele momento não era para você receber aquilo, não era para você ter aquilo, não era para você, naquele momento não era para você ter aquilo de concreto na sua vida. Então você fica frustrado. Então você tem que trabalhar o quê? A aceitação. Poxa, não deu certo porque não era o momento. Então eu tenho que aceitar. E como que a gente faz para poder aceitar essa realidade? A gente tem que abraçar aquela realidade, ressignificar, pegar os pontos negativos, administrá-los e transformá-los numa maneira que você possa entender o porquê que você errou, o porquê que não deu certo, para você ressignificar para lá na frente, a hora que você estiver preparado, você conseguir concretizar aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto quer. Você tem que ter inúmeras possibilidades para reconhecer os seus erros, para reconhecer aonde você falhou, aonde você errou. E isso tudo acontece quando a gente faz o quê? A limpeza de memórias, a limpeza das crenças. O que são crenças limitantes? São aquelas crenças que já estão embutidas dentro da mente da gente, de que isso não pode, de que isso é errado, de que você querer ser uma pessoa livre é errado, de você escolher a sua opção de vida é errado. Então, a humanidade, ela acaba impondo regras. Se você for mulher e não tiver o cabelo comprido, você não é mulher, você deixou de ser feminina. Porque homem tem que ter cabelo curto e mulher tem que ter cabelo comprido. Nada a ver, são escolhas. Eu gosto de me vestir de toda colorida, eu gosto de todos os tipos de cores. Ah, mas não é legal, nossa, é brega. Mas isso, nossa, isso não tem nada a ver. É a sua liberdade, é a sua escolha. E você se aceita assim? Problema da pessoa que não te aceita. Ela que tem que trabalhar
essa crença e essa mentalidade para poder respeitar as escolhas das outras pessoas. Experiências, às vezes você passa por experiências vamos dar um exemplo, de trabalho. Você tem uma profissão, você viu que não é nada daquilo e você passa a fazer uma outra atividade. Nessa outra atividade, você não se encontra. Você acaba tendo pensamentos, emoções erradas. Você fala, gente, eu tô perdida. O que que eu quero da minha vida? O que que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, mas o que que eu vou fazer? Sendo que aonde eu estava não estava mais me suprindo, não estava legal, eu não estava crescendo, eu não estava evoluindo. E essa outra que eu fui também, esse outro emprego que eu fui, não tinha nada a ver com a minha pessoa. De repente você tinha que vender e você tinha que vender algo que você não concorda com aquilo. Não é o teu parecer, você não concorda. Por exemplo, você começou a vender um açúcar que promete que não engorda e você sabe que é mentira. Então você tá ali, você tá indo contra a sua verdade. Então ali já não tá te servindo. Poxa, mas eu preciso trabalhar, mas será que vai valer a pena eu me matar de vender, eu fazer a empresa, porque o vendedor ele faz a empresa crescer. Fazer a empresa crescer numa mentira, num algo que é mentiroso, sendo que a minha verdade, ela tá em primeiro lugar. Como eu falei no vídeo anterior, nós temos o nosso plano de vida, nós temos as nossas prioridades. Uma das minhas prioridades é a verdade. Então, se eu tiver que mentir para alguém em algum âmbito de trabalho, para mim já não serve. Não tem como, porque a minha vida é pautada na verdade. Tá, você nunca mentiu? Não, não é o fato de mentir. Tem mentiras que são construtivas. Por exemplo, eu vou fazer uma festa de aniversário surpresa para o meu marido. Aí, óbvio, ele vai chegar às 7 horas e eu não quero que ele chegue às 7, eu quero que ele chegue às 8. Então, eu vou chegar para ele, eu vou inventar alguma coisa, chegar para ele e falar, ai amor, por favor, ó, passa lá na farmácia que eu preciso de tal coisa. Olha, a sua mãe pediu para você passar primeiro lá na casa dela porque ela quer conversar com você. É uma mentira. Mas por quê? Porque eu estou elaborando aqui uma festa surpresa. Então eu combino com a minha sogra, falo, olha, eu vou pedir ele vai passar em sua casa, você inventa qualquer coisa aí, sei lá, fala que quebrou alguma coisa para ele te ajudar, só para mim ter o tempo de arrumar aqui e das pessoas chegarem. É uma mentira? É óbvio que é, mas é uma mentira construtiva. Então, eu trabalho com a verdade, mas se é para uma surpresa, se é para algo legal, vai ter que ter uma mentira ali naquele momento que seria uma mentira construtiva. Mas voltando ao assunto lá de trabalhar, então se você trabalha em um lugar que você tem que mentir, que você tem que enganar, que você fez uma coisa e você tem que falar que fez outra, então ali já não é um âmbito no caso, para mim trabalhar. Eu não trabalharia. Se eu ficasse, eu ia ficar por pouco tempo ou ia ficar até o momento de eu arranjar um outro local para eu estar trabalhando. Então, o que que acontece? A aceitação, ela é nossa, é do nosso autoconhecimento. Você tem que se aceitar nas suas prioridades. No que você... Se é uma pessoa que você não liga, você tanto faz mentir, você não se preocupa com o seu próximo, não tem importância, eu vou mentir, não tô nem aí, o importante é eu estar ganhando meu dinheiro, eu estar trabalhando, pagando minhas contas. Você está criando a sua realidade. E quando nós criamos a nossa realidade, nós temos que estar 100% atentos de que nós estamos criando e que lá na frente, tudo que nós criamos, nós vamos recolher, porque eu estou plantando. A minha realidade eu planto, eu crio e lá na frente eu colho. Então,
O autoconhecimento, ele é fabuloso, ele é maravilhoso. Por quê? Porque você acaba vendo o seu lado sombra e o seu lado luz e você vai trabalhar nessa balança. Para quê? Para você se tornar uma pessoa melhor, para você se conhecer e ver os seus limites, falar, não, isso eu aceito na minha vida, isso eu não aceito. Isso eu gosto, isso eu não gosto, que nem eu falei anteontem no meu Instagram. O que você está fazendo que você não gosta, mas você tem que fazer? Você está fazendo. Ou porque você se acomodou, ou porque você não tem um conhecimento e você tá indo ali na manada, o que o pessoal faz eu também faço. Então, a aceitação é o aceitar os seus erros, as suas consequências, as suas escolhas, acolhê-las e observar aonde você pode melhorar, aonde você pode tirar, aonde você pode trabalhar esse defeito, esse medo, essa frustração, o que você pode fazer para melhorar. Eu costumo dizer que a terapia é a melhor coisa. Você não tem que ir lá conversar com a amiguinha, com o amiguinho, porque às vezes você conversa e aí o amiguinho tem de repente a língua solta, passa para um que passa para outro. Quando você vê o seu problema, o seu desabafo virou notícia no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, na rodinha. Aí o pessoal já começa a te olhar estranho. Então, a melhor coisa é o quê? É você procurar, sim, uma ajuda. Fazer uma terapia, uma psicóloga, uma psicanálise, que psicanálise também é muito bom. Você a se libertar de tudo aquilo que está te oprimindo. E o Theta Healing, que é uma terapia tanto espiritual como na ciência. As duas estão unidas. E nessa união, o que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar as crenças que você colocou na sua cabeça, que foram implantadas na sua cabeça, e nós vamos ressignificar, tirá-las e transmutá-las para a energia do bem, transmutá-las lá para o céu, transmutar, não passar isso adiante, passar para uma outra pessoa, não. Vamos transmutar. Então, a técnica do Theta Healing, ela ajuda muito, muito, principalmente nessas crenças. Por quê? Porque nós criamos a nossa realidade. Como assim, Roseli? Eu não criei minha realidade de pobreza. Eu não criei a minha realidade de estar num casamento tóxico. Infelizmente, eu tenho que te dizer que você criou sim. Infelizmente, nós criamos isso. Por quê? Vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Aos 18 anos, eu terminei o ensino médio e eu iria para onde? Para a faculdade. Só que eu tive uma criação muito rígida. Meu pai não deixava eu sair, não deixava passear, ele achava que filha mulher tinha que estudar, mas tinha que ficar em casa, que tinha que se priorizar. Só que eu sempre tive o espírito livre. Eu queria liberdade, não libertinagem, liberdade. E meu pai não me dava essa posição. Então, eu comecei a namorar e ele foi praticamente meu segundo namorado e ele quis, né, também na carência, porque ele também criou uma realidade de vida bem difícil. Então a gente começou a namorar, que é aquela paixão, tudo, nós nos casamos. Ele me pediu em casamento e eu abri mão de tudo. Por quê? Eu falei, poxa, que legal, agora eu vou casar e vou ser livre. Porque assim, eu achava que o meu pai me prendia, mas eu não sabia que o meu ex-marido iria me prender igualmente o meu pai. Por quê? Porque eu criei essa realidade. Aqui dentro das minhas crenças, por mais que eu tivesse o espírito livre, eu já vim de criação que mulher tinha que estudar, mas que depois ela tinha que casar, tinha que constituir família, que entendeu que ela ia ser esposa, o marido ia pra luta.
e trabalhar e trazer tudo para dentro de casa. Então, só que a minha crença pensava dessa forma, mas a minha alma, ela queria liberdade. Então eu queria o quê? Eu queria estudar, queria morar sozinha, só que meu pai não me dava ele não deixava, essa opção era não, você vai morar comigo, você pode estudar, mas você vai morar aqui, aqui tem regra, aqui tem horário, você vai fazer da maneira que eu quero, vivendo a vida de outra pessoa. Então, eu fiz esse casamento errôneo? Fiz. Tive 2 filhos maravilhosos? Tive. Mas eu errei por 23 anos. Por quê? Porque eu criei essa realidade. Falei, é mesmo, né? Não adianta, sabe? Pra quê? Vou estudar. Ai, meu marido supre, não falta nada para os meus filhos. Então, eu vou viver essa vida. Por quê? Porque essa vida me foi imposta desde que eu era pequenininha. Isso são padrões e que vão ficando ali na sua mente, ali no seu subconsciente. E você vai achando que aquilo tá certo. Então, eu estava criando uma realidade daquilo que eu achava que estava aqui dentro, que me foi imposto desde que eu era pequenininha. Então, eu fiz um casamento errôneo. Por quê? Porque eu peguei um marido muito semelhante ao meu pai, que também me prendia, que não deixava trabalhar, não deixava fazer nada. A mulher tinha que estar ali, quietinha, bonitinha e sem estudar, sem ter uma vida, e ali só cuidando da casa, do marido e dos filhos. Então, o que que aconteceu? Eu até falo que, gente, eu acho que eu fiquei anestesiada e por amor aos filhos, porque quem é mãe sabe o que eu tô falando, nós temos um amor incondicional, então a gente se sujeita a qualquer coisa. E as crenças estavam ali. Então, tá certo, você tem que aceitar sim. Ah, mas você tem que ter sua liberdade. Não, o marido sai para trabalhar, eu fico em casa bonitinha, cuidando da casa e dos filhos, e cuidando dele. Então, reverberando tudo isso, você tem que ter a sua escolha, você tem que escolher criar a sua realidade. O que que eu quero para minha vida? Ah, eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero morar sozinha. Nada contra quem quer constituir família, mas vá constituir família e conheça, atraia uma pessoa que você sabe que vai querer do mesmo. Não fazer para fugir, fuga. Eu saio de uma fuga e vou para uma outra fuga que vai dar na mesma. E nós mesmos criamos a nossa realidade, aquilo vai vindo do mais. Porque eu tô criando aquilo e aí o universo tá entendendo que eu tô gostando e ele vai mandando mais daquilo, mais. E aí você chega uma hora que você tem que tomar uma posição. Poxa, será que é isso que eu quero para minha vida? Porque aí começa a entrar o vazio. Aí, que nem no meu caso, eu queria ser livre, eu queria ser um espírito livre, eu queria trabalhar, eu queria ser independente, mas eu estava sempre dependente das outras pessoas. Então aquilo começou a me frustrar. Então aquilo começou a me dar vazio, e aí o vazio me levou ao quê? A ser uma consumista, a gastar em excesso, a gastar com roupa, com sapato, com coisas que não são fúteis, tá? Não são fúteis. Mas você não tem 50 pés. Você não precisa de 100, 120 pares de sapato. Você tem 2 pernas, você não precisa de 50 calças jeans. Você pode ter 4, 5. Vai vendo aí o que você usa durante a semana. Então eu passei a ser uma pessoa consumista para preencher aquele vazio que estava ali, porque eu não estava satisfeita, apesar de realizar o sonho de ser mãe, da maternidade, mas eu não estava satisfeita com a vida que eu estava levando. Então isso tudo vai causando frustração, excesso de ansiedade. E aí o que que aconteceu? Veio uma síndrome do pânico, porque o excesso da ansiedade nos dá o quê? A síndrome do pânico. E eu demorei muito para ir para um psicólogo, para ir para uma terapia, e eu achava que não, que sozinha
eu ia conseguir driblar tudo aquilo. E não. Tanto que eu fiquei 6 meses de cama, porque eu tinha medo de levantar da cama, porque eu achava que eu ia morrer. Porque é o medo, o excesso da ansiedade, o medo e o pânico proporcionam na vida do ser humano. E depois de ter feito o tratamento, tudo, fiz mudanças alimentares, passei a fazer esportes, então aquilo foi melhorando. Mas mesmo assim o vazio estava ali latejante. E como teve muitas coisas, porque quando você faz um casamento errado, quando você faz uma escolha errada, quando você cocria algo errado, você não tem aquela força, porque você mesmo criou. Só que você acha que foi o quê? Ai, meu Deus, o que eu fiz de errado? Ai, por que eu sou uma pessoa boa, mas por que eu tô pagando isso? O que isso? Isso é karma. Aí você começa a buscar nas religiões. E aí cada religião fala que é uma coisa, sendo que não. A única coisa que eu queria era ser livre. Livre do quê? Poder trabalhar, poder estudar, poder ter uma profissão, poder ajudar no lar, poder pagar uma conta, ali fazer um dividendo com a pessoa que estaria do meu lado. Então, quando eu fiz o tratamento, quando eu fiz tudo aquilo que havia necessidade, chegou num ponto que não tava, a minha realidade já era uma e a dele era outra. Então, nós chegamos no fim de um casamento e eu fui viver minha vida. E aí sim, eu me senti feliz. Eu falei, gente, parece que aquele vazio ali, parecia que tinha se preenchido. Por quê? Porque aí eu voltei a estudar, fui trabalhar, fui ter minha vida, aquele prazer de você não depender de ninguém, você ir lá fazer seu supermercado, pagar sua conta. Aquilo foi maravilhoso. E mesmo assim, eu estava ainda fazendo terapia, por quê? Porque eu precisava limpar coisas de muito tempo. Vamos dizer, uma pessoa de 40 anos, ela teve 40 anos de vivência. Então não dá para limpar assim do dia para noite. Ai, que bom, fiz um mês de terapia, tô curadésima, tô maravilhosa. Não, isso vai passando porque vem ali da infância, vem das primeiras infâncias. Vindo da primeira infância, passando para adolescência, passando para a fase adulta, e ali vai, e você vai embolando, e aquilo só vai ficando uma bola de neve, vai ficando maior. Acontece. Quando eu comecei a fazer as terapias, porque aí também vai mudando, você vai vendo, agora eu fiz a psicanálise, joia, agora eu preciso fazer uma outra terapia alternativa. E aí você vai fazendo, você vai descobrindo. Como eu falei, o melhor livro que eu li na minha vida foi O Segredo, porque ali eu descobri que eu posso manifestar as minhas vontades, os meus sonhos, os meus projetos, usando a minha cocriação da minha realidade. Mesmo que eu não esteja vendo, eu consigo visualizar e trazer aquilo para minha realidade. Então eu comecei estudando muito, porque quando você faz uma faculdade de pedagogia, pelo menos eu, né? Não sei outras pessoas, você tem que ler muito. Então você fica ali sempre na vontade de ler, de novas descobertas. Ai, deixa eu ler esse livro, deixa eu ler esse, vou ver aquele. Então você vai lendo, você vai descobrindo. E aí, claro, uma coisa vai puxando a outra. Eu descobri o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é algo assim que eu falo que é maravilhoso, é algo muito de Deus, que Deus nos proporcionou. Ele nos dá essa experiência maravilhosa. Por quê? Porque o Ho'oponopono, ele também faz uma limpeza. E mesmo você fazendo ali eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata, mesmo você fazendo aqui no pensamento, você tá limpando tudo aquilo que você tem de ruim, de negativo, que está atraindo aquelas pessoas para o seu caminho. Por quê? Porque as pessoas que entram na nossa vida, elas são somente o nosso espelho.
aquela pessoa que tá ali, que eu tô gostando, que eu tô me dando bem, que é um amigo de trabalho, que é uma amiga de academia, que sabe que ela combinou, não é que ela combinou, é porque o padrão dela é o mesmo que o seu, ela é um espelho. Então ali os defeitos dela, você tem que trabalhar em você. Ai, como assim? É o defeito da sua esposa, o defeito do seu marido, o defeito da sua namorada, do seu namorado, do seu parceiro, da sua amiga, do seu chefe, é o teu defeito. Então você tem que trabalhar em você. Ah, mas eu vou trabalhar em mim e ele não vai mudar. Você vai trabalhar porque você tá vendo, você tá apontando o dedo. Conforme você está apontando o dedo, os outros estão sendo apontados para você. Então o defeito está em você, você tem que trabalhar isso. Então, essas descobertas foram assim incríveis. E há pouco tempo eu ganhei um curso de finanças e ali nesse curso que eu estou fazendo, eu estou assim aprendendo muito. Por quê? Porque eu tô vendo as minhas travas, porque a gente ainda tem travas, é constante, isso é o trabalhar constante. É que nem o orar e vigiar. E você não vai orar e vigiar só quinta-feira às 3 horas da tarde. Não, você vai estar em constância com aquilo. Então foram descobertas maravilhosas que eu estou trazendo para minha vida e estou levando para a vida dos meus pacientes. E isso é fabuloso. É que nem aqui, quando eu resolvi criar o canal, eu resolvi criar porque eu sei que tem pessoas que não têm condições nenhuma financeira de fazer um Theta Healing, uma terapia. E às vezes você escutando, você vai ali trabalhar com o seu eu interior. Ao escutar, você vai indagar. Poxa, mas será que eu não tô fazendo isso na minha vida? E por que eu tô fazendo? E isso é uma autoajuda. Eu estou passando e você está recebendo. Então, se você está recebendo e está te fazendo bem, é porque é significativo. Poxa, que bom, eu consegui ajudar alguém. Então, o intuito de criar o canal é isso, é poder dividir com vocês as minhas experiências, as minhas vivências. Não fico expondo meus pacientes, mas às vezes eu pergunto, eu posso usar o nome fictício ou e falar dessa sua experiência que, nossa, que começou ali tão murchinha e hoje virou uma flor maravilhosa, hoje está lindo. Pode, tem paciente que deixa, tem paciente que não deixa. Então eu venho aqui, eu esboço mais ou menos algo que aconteceu para poder levar para vocês e para vocês poderem a quem se identifica, é claro, poder trabalhar dentro de si. Então, a aceitação. O que você tem que fazer para você aceitar? Você tem que acolher as suas dores. Acolhendo, trabalhando e vendo as possibilidades de você mudar a sua consciência para que a sua nova realidade seja criada de uma maneira concreta, de uma maneira daquilo que você realmente queira viver. Se ficou alguma dúvida, se você não entendeu, eu peço que você deixe aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder para vocês. Acredite, confie na aceitação, confie sempre em você e faça dessa aceitação uma resiliência na sua vida. Agradeço imensamente, vou ficando por aqui e muito obrigada por você ter ficado até o final do vídeo. Espero que ele de alguma forma ajude você. Peço que você se inscreva, ative o sininho. Quando eu postar novos vídeos, você vai receber. E dê o seu joinha. E se você puder compartilhar para que chegue para outras pessoas, que eu peço muito ao universo, eu peço muito a Deus que chegue para as pessoas que estão sedentas de ouvir o que está sendo dito aqui no canal. Muito obrigada, tenham um excelente final de semana e até mais com novos vídeos que eu vou estar produzindo aqui para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.